Olá, meus amados irmãos e irmãs. Aqui quem fala é o diácono João Paiva. Estou trazendo aqui o segundo vídeo no meu canal, vídeo de reflexões bíblicas. Trarei mais uma reflexão edificante para a nossa vida, para o nosso ensinamento. Deixarei o link na descrição do vídeo da primeira reflexão, que foi em Êxodo, capítulo de número 13, versículo 17 e 18. Hoje traremos também em Êxodo, em continuidade. Está no capítulo de número 14, verso 1, 2 e 3, para a nossa meditação. Amém? Então vamos ler. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefron. Em frente deles sentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, e o deserto os encerrou. Amém? Glorificado seja o Senhor para todo sempre. Na reflexão passada não vou me deter muito a ela, até porque já foi ministrada. Mas nós precisamos, para entender esta reflexão que eu quero trazer, ver os versículos anteriores, que está no capítulo 13, versículo 17 e 18. Que Deus, ele não permite que os filhos de Israel vão pelo caminho na qual eles iriam enfrentar uma batalha precocemente contra os filisteus. Mas Deus leva o povo a rodear pelo deserto e põe o povo em frente ao mar, diante de Piairote, entre Migdol e o mar. Deus leva o povo então pelo caminho do deserto. Deus não leva, Deus não direciona ao caminho mais fácil, ao caminho mais perto, aos olhos humanos o melhor caminho. Aos nossos olhos o melhor caminho é o caminho mais perto, é o caminho mais fácil. Se a gente vai escolher uma rota, uma viagem, a gente quer ir pelo caminho mais perto, o caminho mais fácil e o caminho que nos leve a chegar mais rápido. A gente não quer passar 40 anos arrodeando para chegar ao nosso destino. O povo de Israel tinha uma promessa, a terra prometida, mas os filhos de Israel necessitaram passar um grande tempo de espera, porque era justamente esse tempo, era para moldar o caráter daquele povo, era para transformar aquele povo, para selecionar aqueles que eram fiéis a Deus verdadeiramente, para formar dali um exército poderoso e capacitado pelo Senhor, e para fazer uma seleção de Deus de quem realmente herdaria a terra prometida, a promessa. Nós também temos promessas na nossa vida, a promessa da salvação, a promessa da vida eterna, mas a fase essencial e primordial na vida de todo crente, de todo cristão que confessa a Cristo, é o deserto. Nós necessitamos passar pelo deserto. O próprio Jesus, ele passou pelo deserto. A palavra diz lá em Lucas, se não me engano, no capítulo 2, versículo 1, que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Então, se o próprio Jesus ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, lá ele foi tentado por Satanás, lá ele jejuou, orou, buscou a presença de Deus, teve um momento em particular com Deus, passou 40 dias e 40 noites jejuando e tendo um momento de intimidade, um momento de particular com o Senhor. O que é que a palavra de Deus diz? Que não é o discípulo maior do que o seu Senhor. Se o nosso mestre, se Jesus passou, nós também passaremos. Nós não podemos fugir desta fase na nossa vida. Não é nós que escolhemos o caminho, mas é o Senhor quem nos direciona ao caminho. Se nós formos ver versículo de número 1 e 2 do capítulo 14, então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e se acampem de Piairote, entre Migdol e o mar. Deus direciona Moisés para conduzir o povo de Israel para Piairote e o mar. Então, é o Senhor quem leva o povo ao deserto. É o Senhor quem tira o povo do caminho mais perto para trazer para o caminho do deserto, certo? Então, se nós formos observar, veja só que Deus, na verdade, estava dando um livramento ao povo. Às vezes nós achamos que o caminho que Deus traz para a nossa vida é o caminho de mais dificuldade, é o caminho mais complicado, porque nós temos que passar pelo deserto. Ei, meu irmão, não reclame, não murmure, porque Deus sabe o que faz na nossa vida. O Senhor sabe por onde nos levar, por onde nos conduzir. O Senhor tem um trabalhar especial na nossa vida e nós não podemos questionar contra a vontade do Senhor, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Se aquele povo fosse pelo caminho mais perto, que aparentemente era o melhor caminho aos seus olhos, precocemente eles iriam enfrentar uma guerra contra os filisteus. O versículo de número 18 diz que o povo saiu do Egito bem armado. Como eu falei na reflexão anterior, eles saíram bem armados, mas não saíram
preparados. Então eles teriam que passar ainda por uma preparação para aprender verdadeiramente a usar as armas que o Senhor lhe deu. Nós precisamos passar por esta preparação, e esta preparação não tem para onde fugir. Nós passamos pela preparação, é no deserto. É no deserto que Deus nos prepara. É no deserto que Deus nos ensina a usar as armas corretas, as armas da oração, do jejum, da busca, da consagração, as armas espirituais, a fé. É no deserto que Deus exerce a nossa fé. É no deserto que o Senhor exerce a nossa coragem, a nossa confiança nele, a nossa dependência nele. É no deserto que Deus mostra milagres e sobrenaturais na nossa vida, prodígios e maravilhas para que a gente venha confiar no Senhor e colocar no Senhor a nossa força e a nossa confiança. Não reclame, não murmure no deserto, porque no deserto Deus está te preparando para a obra que Deus tem na tua vida, para batalhas maiores que virão pela frente, para a caminhada que ainda está por vir. É no deserto o tempo de preparação. Então, se aquele povo fosse pelo caminho mais próximo, eles iriam enfrentar uma guerra precoce contra os filisteus e iriam retroceder, iriam voltar para a escravidão, de onde Deus os tirou, da terra do Egito. Da mesma maneira é na nossa vida. Os filhos de Israel, o povo de Israel, é um retrato para a nossa vida como cristão. É um exemplo, foi uma nação levantada para dar exemplo entre as nações. Infelizmente, eles se corromperam, eles erraram, eles falharam, mas também por permissão de Deus, para que a gente pudesse tomar como exemplo os seus erros e as suas falhas e não viemos a cometer estes mesmos erros e estas mesmas falhas. Assim como também nós devemos aprender com os acertos. Israel teve mais reis corruptos do que reis honestos, mas Davi, nós aprendemos com Davi como acertar, como ser um homem segundo o coração de Deus. E nós aprendemos com os reis desonestos e desobedientes a não fazer o mesmo que eles fizeram, para não sobrevir sobre nós a destruição, a vergonha, o desprezo, como vieram sobre os reis, como veio sobre Jezabel, né, e o esposo dela, né, que estava no reinado, e que foram pessoas totalmente dissimuladas e desobedientes à vontade de Deus, e sobreveio um mal tremendo sobre a vida dela mesma, né, que foi comida pelos cães, exposta à vergonha, e até os dias de hoje se é falado sobre isso. Então nós devemos aprender com os erros e os acertos. Se o povo passasse por aquela guerra, eles iriam retroceder. Tem guerras na nossa vida que nós estamos despreparados, então nós precisamos passar pelo tempo de preparação de Deus na nossa vida, amém? Porque se nós não estivermos preparados a enfrentar a guerra precocemente, nós iremos retroceder para o mundão, para onde nós éramos escravizados, onde o inimigo fazia o que queria da nossa vida, escravizava, fazia de gato e sapato. Então nós temos que ter uma preparação de Deus para enfrentar as batalhas que ainda estão por vir. Então Deus leva o povo pelo caminho do deserto, e o interessante é que no versículo de número 2, Deus conduz o povo e coloca o povo numa posição correta, na posição correta, no lugar certo, no lugar para que o nome de Deus fosse glorificado. E o povo acha logo ali, diante daquela dificuldade, à frente deles, diante deles estava o Mar Vermelho, atrás estava o exército de Faraó, o exército mais bem preparado daquela época, o exército mais forte, a maior potência. Na certa para aquele povo seria destruição, não teria jeito, porque não tinha saída, estava cercado. De um lado estava o mar, onde eles morreriam afogados se tentasse a travessia, e do outro, se eles retrocedessem, estaria o exército de Faraó, que ou mataria eles à espada, ou traria aquele povo de volta à escravidão. Provavelmente iria ter batalha e eles morreriam à espada. Então o povo poderia até achar, mas Deus nos tira de uma guerra contra os filisteus para nos trazer agora para uma guerra contra os egípcios. A diferença da guerra é porque na guerra contra os filisteus iriam ter mortos, e o povo iria ver, acabamos de sair do Egito, melhor é que a gente ficasse lá, porque já acabamos de sair do Egito e já morre muitos à espada. O povo poderia até sair vitorioso, que Deus daria vitória, mas teria os mortos. Toda guerra há mortos, não tem como haver uma guerra e não haver mortos. Então o povo iria retroceder, iria desanimar, iria voltar para a terra do Egito, porque Deus conhecia o coração do povo. Mas interessante que Deus, na guerra contra os egípcios, não precisou nem de batalha, porque o próprio general de guerra pelejou por eles, porque ali Deus estava colocando o povo na posição correta para que o nome dele fosse engrandecido e que o milagre acontecesse. Então, diante de uma encurralada, o povo olha, nós estamos encurralados. O próprio Faraó, no versículo de número 3, dirá:
né? Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, e o deserto os encerrou. Então o próprio Faraó diz: o povo está perdido no deserto, não sabe nem para onde ir, não tem direcionamento, estão em frente ao mar, não sabe nem para onde ir, saíram sem rumo. É isso muitas das vezes que o inimigo pensa das nossas vidas quando nós estamos na dificuldade, na provação, no deserto. Mas na verdade nós estamos no lugar estratégico de Deus para Ele fazer um grande milagre na nossa vida, para Ele decretar a nossa vitória e para Ele desfazer toda a perseguição do inimigo contra a nossa vida, porque ali iria se cumprir a palavra de Moisés: ei, o exército que vocês veem hoje, vocês não verão mais, porque o Senhor pelejará por vós e vos dará a vitória. Então o Senhor, Ele pelejará por nós, e o inimigo que nos persegue será destruído, será aniquilado, quando nós passarmos pela provação, pelo deserto, e o nome de Deus será glorificado. Ali parecia ser o lugar do fim, entre o mar e os egípcios. Mas, na verdade, era apenas o começo. Era apenas o começo onde Deus estaria levando aquele povo a uma grande jornada, a uma grande caminhada. Muitas das vezes Deus usa situações difíceis na nossa vida para confundir o inimigo, para o inimigo ficar desnorteado, sem saber o que está acontecendo aí, mas é o milagre que Deus trará para a nossa vida, porque para haver milagre tem que ter dificuldade, para haver milagre tem que ter o impossível, para haver milagre tem que ter o improvável. O milagre é justamente aquilo que o homem não pode fazer, que não está ao alcance do homem, que é impossível pelas leis naturais, que não é explicado pela ciência, que a medicina não pode fazer. É justamente o milagre de Deus na sua vida. É aquilo que a medicina não pode fazer, é aquilo que é impossível pelas leis naturais, que as leis naturais não explicam, a ciência não consegue explicar. Este é o milagre. O milagre de Deus na sua vida é aquilo que você não pode fazer, é aquilo que você não tem como realizar, e o Senhor realiza por você. E na posição que o Senhor te colocou, permaneça, porque ali não é o lugar da sua destruição, ali não é o lugar do seu fim, mas é o lugar do milagre, do grande milagre que Deus vai fazer na sua vida, para que o nome dele seja glorificado e exaltado, e todos vejam que o Senhor é contigo no deserto e em toda a sua caminhada, em toda a sua jornada. O deserto não é o fim, o deserto é apenas o começo. Permaneça na posição que o Senhor te colocou, aquele lugar onde parecia ser o fim, que estava o exército de Faraó atrás, diante deles estava o Mar Vermelho, o deserto, não tinha para onde eles ir, não tinha para onde se refugiar, parecia ser o fim da jornada. Era apenas o começo da preparação de Deus para as maiores batalhas que ainda viria pela frente, para selecionar o povo, aqueles que haviam de herdar a terra prometida. Então permaneça na posição que o Senhor te colocou, seja forte e corajoso, não seja murmurador, mas tenha fé, porque o milagre para acontecer só depende de você, só depende da sua atitude, muitas das vezes, para que o milagre aconteça na sua vida. Você tem a opção de fazer da dificuldade um lugar de destruição, um lugar de medo, de desespero. Você tem esta opção, por fazer daquela dificuldade um estímulo para que um grande milagre aconteça na sua vida. Se nós observarmos a mulher do fluxo de sangue, como por exemplo, ela estava ali diante daquele problema há 12 anos, mas aquele problema ela não deixou tomar conta dela e se tornar a causa da sua morte, do seu óbito, da sua destruição. Ela fez com que daquela dificuldade, através daquela dificuldade, se tornasse um gatilho para que um grande milagre viesse a acontecer na vida dela. Mas para isso ela precisou ir aos pés de Jesus, que é o único que pode fazer o impossível e pode fazer o milagre na sua vida. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.